Hoje você vai aprender a utilizar um dos hooks mais importantes do React, que é o useEffect, para buscar dados de APIs e criar um front-end com base nesses dados. E hoje nós vamos buscar dados em tempo real do Bitcoin para montar um gráfico parecido com esse aqui que você está vendo aí na sua tela. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mão na Massa. E o Mão na Massa é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu sempre vou te ensinar algum tema da programação de forma prática, como é feito no dia a dia. É claro que não é qualquer tema, e sim temas específicos e pensados para te ajudar a conquistar seu primeiro emprego no mercado de trabalho da programação. Inclusive, é para isso que eu estou aqui, e é por isso que esse canal existe. É para te ajudar, para te levar para o mercado de trabalho da programação, para você conseguir conquistar o seu primeiro emprego no mercado da programação. Então, se você quer ser um programador ou uma programadora profissional e conquistar teu primeiro emprego no mercado de trabalho, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir em todas as outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu sou José Fortes e hoje nós vamos conversar sobre useEffect e chamadas de API no React. E para mim te explicar com mais clareza sobre o que é o useEffect, o que é APIs e te mostrar o plano do que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, vamos para a tela do meu computador. Bom, primeiramente, quando a gente começa a estudar programação, quando a gente começa a estudar aqui essa parte de front-end, back-end, e se você não sabe o que é front-end e back-end, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo especificamente sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima, linkado no card. Mas basicamente, quando a gente fala de front-end e back-end, a gente começa estudando lá o front-end e a gente não sabe direito como buscar dados que não estão diretamente ligados ao front-end. Por exemplo, no início, todo dado que está no nosso site, a gente escreve na mão, Por exemplo, escrever um texto aqui, escrever um textinho aqui, por exemplo, colocar uma imagem aqui do lado, depois colocar outra imagem aqui embaixo, escrever outro texto. Todos esses textos e essas imagens no início do nosso site, no início da nossa carreira como programador, a gente está aprendendo front-end, são criados por nós, os devs, Então a gente vai lá manualmente e adiciona no código lá, no HTML, no CSS, no que quer que seja, o detalhe ali, o texto que você está querendo inserir. É tudo criado à mão, Só que aí, com o tempo, a gente vai percebendo que a gente precisa de alguns dados, às vezes, que não estão ao nosso alcance 100% das vezes, Às vezes, por exemplo, como é o caso disso aqui, que a gente quer buscar dados, por exemplo, de informações do Bitcoin. E imagina se a gente fosse atualizar esses dados e informações do Bitcoin manualmente. Como que seria? Como é que a gente conseguiria fazer isso manualmente? Seria impossível, Porque a gente teria que ir lá toda hora, olhar os dados, inserir manualmente e subir esse site à produção. Até a gente subir e fazer isso, já trocou de novo. E aí ia ficar quase impossível de fazer isso. Por isso que a gente precisa buscar esse dado de algum outro lugar. E esse é um cenário muito parecido com praticamente todo site que você vai ver assim no seu dia a dia como programador. Porque praticamente todo site você vai ter que buscar esse dado de algum lugar. Seja de um back-end que você mesmo criou, um back-end da sua empresa lá, de qualquer lugar que você esteja, ou seja um back-end que já está pronto para você simplesmente ir lá e buscar esse dado. Então, para todos esses cenários, você vai precisar de saber como buscar esse dado do front-end no back-end. Então, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Essa é a importância também do useEffect aqui. Ele serve justamente para você fazer essa busca. Então, agora olhando aqui de novo para o nosso desenho. A gente tem aqui o nosso front-end. Imagina, por exemplo, até qualquer site que você imaginar praticamente vai ter esse detalhe. Por exemplo, Netflix, ele vai precisar de buscar em algum lugar quais são os filmes que estão lá em cartaz, que estão lá disponíveis para você. O YouTube, a Globo vai precisar buscar para saber as notícias, por exemplo. Imagina se os devs da Globo precisassem de atualizar o site toda vez que uma notícia nova é publicada. Imagina, isso seria quase inviável. Precisaria de um time de desenvolvimento ali 24 horas por dia só para publicar as notícias. Então, ficar trocando no HTML lá, Então, é assim que é feito geralmente. A gente tem ali um servidor que vai buscar pra gente, vai trazer pra gente essas informações. A gente vai precisar fazer essa conexão entre a parte do front-end, que é a parte aqui visual do site, que o usuário consegue acessar, e esse front-end vai ter que ir lá no back-end e fazer essa busca. Agora, aonde que ele vai no back-end fazer essa busca? Geralmente, a gente cria uma casquinha aqui em cima, aqui dentro do back-end, que é justamente o responsável por fazer essa conexão, por aceitar essa requisição e responder pra gente alguma coisa aqui, que é justamente fazer essa busca, desses dados. E essa casquinha que a gente chama de API. Então, aqui falando de uma forma mais genérica, uma forma mais simples. API seria como se fosse uma casquinha aqui que a gente tem para fazer essa busca e retornar uma resposta. Então, APIs, elas sempre funcionam através de verbos HTTP. E o que são esses verbos HTTP? Seria o GET, o POST, o PUT, o DELETE. Então, se você não sabe também o que são os verbos HTTP,
fique tranquilo que tem vídeo meu aqui também falando sobre verbos HTTP aqui no canal. Mas basicamente seria uma forma de você fazer essa conexão. Você vai lá, solicita alguma coisa aqui na API e ela devolve para você uma resposta. Geralmente a API tem várias conexões, assim, como se fosse vários quadradinhos aqui, como se fossem várias portas, né? Que você pode se conectar para buscar uma informação. Então, cada API vai ter suas próprias conexões, suas próprias portas. E se você tiver criado essa API, você vai precisar escrever isso em algum lugar, né? Para que seu front-end lá consiga conectar. Você precisa saber como fazer essa conexão também. E agora, quando você constrói é mais tranquilo, mas quando você vai buscar essa conexão de algum lugar, você precisa de ter uma documentação. E geralmente, os lugares que fornecem APIs, eles fornecem também uma documentação. Existem muitas APIs que são pagas, existem muitas APIs que são grátis também. No caso aqui a gente vai usar a API da CoinGecko, que é uma API grátis para você fazer essa busca aí e conseguir informações de milhares, se não milhões, tem muitas e muitas moedas lá, criptomoedas, né? E o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente do Bitcoin. Então a gente vai aprender a buscar as informações nessa API aqui, que ela vai retornar para a gente as respostas aqui no front-end, e essas respostas vão servir para a gente criar o gráfico. Então, é claro, eu vou te mostrar aqui como fazer isso, e eu vou te mostrar também as outras opções que você pode fazer daqui para frente depois desse vídeo. Eu, inclusive, sempre falo para vocês a metodologia que a gente tem aqui no Seja Dev, que chama TPD, né? Teoria, Prática e Desafio. Então, aqui você está vendo um pouquinho da teoria, a gente vai ver como fazer na prática, e no final eu vou te propor aí, forma de você se desafiar, para você conseguir evoluir fora desse vídeo aqui, tá bom? Então, primeiro, onde que entra o UseEffect nessa história toda? Quando a gente abre aqui o nosso site, a gente precisa fazer essa conexão, como eu falei, entre o front-end e a API. E a forma que você faz essa conexão é justamente o UseEffect. Eu vou trocar de cor aqui, deixar aqui em laranja, ó. Então, o UseEffect é uma função. Ele é o hook que a gente chama, né? É uma função especial aqui do React que vai te ajudar a fazer essa conexão. Eu vou te explicar ali no código certinho como que faz essa conexão usando o UseEffect. Mas basicamente é assim. O front-end ele vai carregar o seu site lá, vai começar a carregar seus componentes no React. Ele vai usar o UseEffect para fazer essa busca dentro da API. Essa API vai responder para a gente usando o UseEffect também, usando uma função que o UseEffect chamou, na verdade. E aí, a partir dessa resposta, a gente vai começar a montar o nosso site, tá bom? Então, a ideia aqui é basicamente isso. A gente tem um front-end que vai buscar informações dentro do API e vai responder ali com os dados. A gente vai usar esses dados para montar aqui os gráficos do Bitcoin aqui no nosso front-end, tá bom? Então, vamos lá começar a fazer isso aqui, colocar a mão na massa de verdade. Então, a primeira coisa que você vai precisar para a gente trabalhar aqui juntos nesse site é de um editor de código, né? Um editor ali que a gente chama de IDE, para você conseguir escrever os códigos ali e acompanhar aqui essa aula. O que eu vou usar aqui vai ser o Visual Studio Code. Se você não tem o Visual Studio Code no seu computador, é só você acessar code.visualstudio.com e aqui você vai ver esse botão azul, Download para o Windows, você clica aqui, baixa e instala na sua máquina aí. Se tiver outro sistema operacional, vai estar aqui Download for seu sistema operacional. Tem para Linux, para iOS, para macOS, tem para todos os sistemas operacionais aqui e é gratuito, né? Só baixar e instalar, é muito utilizado inclusive o Visual Studio Code. E outra coisa que você precisa instalar no seu computador para você acompanhar esse vídeo aqui é o Node.js. No Node.js existem várias versões dele e é uma forma de você rodar o JavaScript fora do navegador. Você vai precisar disso para você instalar bibliotecas, para você fazer outras coisas lá que já vem acoplado no Node.js, que é o NPM. Eu vou te mostrar como que usa aqui. Basicamente, para você utilizar, é só você vir aqui em nodejs.org, clicar nesse botãozinho verde aqui da esquerda, fazer o download e instalar aí no seu computador também, tá bom? Então, essas são as duas coisas que você precisa instalar para você acompanhar aqui essa aula. E aí, eu criei um repositório aqui. O que é um repositório? É um local onde é armazenado códigos, né? E aqui, eu criei um código para você conseguir acompanhar essa aula mais facilmente, para a gente não precisar aqui perder parte do tempo desse vídeo organizando nosso repositório, criando ali as coisas de configuração. Eu, inclusive, já mostrei para você como que faz uma configuração igualzinha a essa aqui, aqui no canal já. E eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo também. Esse vídeo mostrando como que faz a configuração dentro aqui dos projetos. Eu só não vou configurar com você aqui de novo, porque senão a gente vai gastar aqui uma parte muito grande do nosso vídeo configurando. Até porque eu gosto de mostrar sempre um detalhe para vocês, né? Então, por isso que eu já configurei. E se você quiser e tiver interesse em saber como configura esse repositório do zero, é só você clicar no card aqui em cima e você vai encontrar. E aí você pode procurar aí no canal do YouTube também configuração inicial de projetos Next.js. No caso aqui a gente vai usar o Next.js porque ele facilita muito para a gente trabalhar com o React.js também. A gente não vai usar nenhum recurso do Next.js extra, só para a gente
configurar aqui de uma forma mais simples, tá? Então, só vir aqui, esse link vai estar na descrição do vídeo, você vem aqui, clica em Code, Download Zip. Se você já estiver familiarizado com o GitHub ou com o Git e souber baixar usando o clone, pode baixar também, não tem problema. No caso aqui, como eu acredito que muitos de vocês não vai ter essa familiaridade ainda, e eu não consigo explicar nessa aula de hoje, estou te mostrando uma solução aqui. Você vem aqui nesse link, você clica aqui em Code, Download Zip, vai baixar o zip aqui, você abre esse zip, está aberto o meu aqui, e aí você abre uma pasta qualquer do seu computador que você saiba onde ela esteja, né? Obviamente, você vem aqui, extrai essa pasta para essa pasta, extrai a pasta aqui dentro, né, do zip para a pasta que você criou no seu computador, você vem aqui e altera esse nome para o nome que você quiser. No caso aqui eu vou colocar como crypto-use effect, para a gente saber que é a aula de use effect. Você pode colocar inclusive só crypto bitcoin, por exemplo, crypto-bitcoin. Só você renomear a pasta e está tudo certo. Aqui você pode clicar 2 vezes na pasta, vai abrir os arquivos da pasta. Eu, como já tenho o Visual Studio Code instalado e configurado, eu posso clicar com o botão direito e abrir com Code, ó. Ele vai abrir aqui o Visual Studio Code já nesta pasta aqui. Então, vou te mostrar aqui, ó. Se você não tem esse botão aparecendo aí no seu computador, se você não configurou para ter esse botão, como é o caso de muitos de vocês, é só você abrir o navegador, o menu iniciar aí, clicar lá em procurar por Visual Studio Code, abrir o Visual Studio Code normal e aqui no Visual Studio Code você vem em File, Open Folder e você seleciona exatamente essa pasta aqui, Crypto Bitcoin. Dentro da pasta você seleciona aqui e vai abrir aqui dessa forma que está o meu aqui também, tá bom? Aqui, para a gente começar um projeto, qualquer projeto que a gente começa usando o React.js ou o Node.js, a gente precisa de instalar as bibliotecas aqui. Essas bibliotecas ficam sempre aqui no package. Eu já deixei algumas bibliotecas aqui que a gente precisa, que é o Next, o React, o React DOM e Font Source Roboto. Então, eu só vou vir aqui e vou digitar npm i. npm espaço i no caso, tá? Isso aqui vai instalar todas as dependências aqui do projeto e vai criar a pasta aqui, ó, Node Modules. Essa pasta é justamente para que contém todas as dependências. Então, sempre que você baixar um projeto que é usando que tem esse package.json aqui, ó, que significa que é usando o Next.js, o Node.js, o React.js, uma coisa desse tipo, você vai precisar de instalar aí as dependências. E no caso, para você instalar, é só você digitar, como eu falei, npm espaço i. Isso já vai instalar tudo. Vou deixar o código também, por exemplo, npm i, todas essas coisas, todos esses comandos que eu digito aqui, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo. Só vocês abrirem aí. Dependências devidamente instaladas aqui, criou o Node Modules, a gente pode abrir o projeto. Como que a gente abre o projeto? A gente digita aqui npm run dev. Isso aqui vai abrir o projeto porque no package.json eu coloquei um script dev aqui. Eu vou até aumentar a fonte aqui para vocês enxergarem mais fácil. Pronto, ó. A gente tem um script aqui de dev, que significa justamente esse npm run dev está rodando esse script aqui, que ele chama Next Dev. E o Next Dev já é aqui um servidorzinho preparado para a gente rodar as coisas aqui. E aqui está então o nosso site, ó. Deixa eu fechar aqui essas coisas, que a gente não vai usar mais. E aqui, quando a gente entra em localhost 2.3000, depois de aparecer isso aqui no nosso terminal, né? Started Server on URL HTTP localhost 3000. Apareceu isso aqui, significa que nosso site já está aqui. Então aqui entrando no nosso site localhost 2.3000, a gente consegue ver aqui. Bitcoin Dev acompanha o gráfico da principal criptomoeda da atualidade. Então é só isso que a gente tem no nosso site no momento, tá? Vamos criar então um container aqui para a gente deixar esse site um pouco mais centralizado aqui, para não ficar tão no canto, porque no canto aí fica muito feio, né? Então vamos lá. Vou entrar aqui no Visual Studio Code e aqui eu vou criar uma pasta nova, ó, clicando aqui nesse símbolo de New Folder. Nessa pasta eu vou chamar de Components. E aqui dentro da pasta Components eu vou criar uma pasta nova com o nome de Container, né? Escrito em inglês. E dentro do container, ou container, eu vou criar um arquivo novo com o nome de container.js. De novo, container, né? Escrito em inglês. E aqui, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Isso aqui é só um componente que a gente está criando aqui, componente do React. Eu já expliquei aqui em alguns vídeos também. Basicamente é um pedaço de código que a gente tem aqui todas as informações que a gente precisa passar para dentro desse componente. Ele já cria toda a regra de negócio, toda a lógica aqui dentro do componente, né? A gente cria aqui no caso. Então ele tem ali a parte do JavaScript, do HTML e do CSS do componente, tudo junto aqui. Então aqui dentro do container eu vou criar um export default function container. De novo, isso aqui é
a base do React, tá? Eu não vou passar muito em detalhe aqui explicando, porque senão o vídeo ficaria longo demais. Basicamente, você nunca viu o React na vida ainda, você pode procurar os vídeos aqui no meu canal também, que eu vou te explicar lá no detalhe o que eu estou fazendo em cada uma dessas linhas aqui. Basicamente, está criando aqui uma função que vai retornar aqui um HTML. No caso, uma função no React, obrigatoriamente precisa ter letra maiúscula, tá? Uma função que vai ser um componente, precisa obrigatoriamente ter uma letra maiúscula. Aqui, vou fazer um return, vou passar uma div, no caso seria um HTML, né? Uma div HTML como HTML normal. Aqui, na props do component, que seria o primeiro parâmetro aqui recebido pela função. Eu vou fazer um destructor e colocar o children. De novo, se estiver rápido demais para você, procura aqui no meu canal outros vídeos que são mais devagar e mais autoexplicativos aqui do React. Estou fazendo desse jeito porque o tema da aula não é sobre aqui destructor e nem sobre as propriedades. Se tiver dúvidas, só deixar nos comentários também que eu te passo o link aí, para você entender um pouco mais a fundo essas coisas aqui, tá bom? Nesse momento eu já estou deixando subentendido que você já entende o básico aqui de React, pelo menos o mínimo de React, para você conseguir acompanhar essa parte do useEffect. Aqui eu vou criar um arquivo novo com o nome de container.module.css. Aqui dentro eu vou colocar um ponto container. E aqui dentro do container eu vou passar um max width, que vai ser o tamanho máximo de largura de 900 pixels. Vou passar um margem 0 alto. Vou salvar isso aqui. E aqui dentro do container eu vou importar isso. Então, import styles from .container.module.css. E aqui dentro da div, class name igual styles.container. Vou salvar isso aqui. E agora eu vou importar isso aqui lá dentro do nosso index. Então eu venho aqui em pages, index.js. Aqui no next, as páginas, as rotas já estão todas aqui dentro da página. Então qualquer arquivo que você escreve aqui dentro, ele vai abrir como uma rota. No caso, o index seria a rota principal, né? Seria a barra. E aqui eu vou importar, import container, com C maiúsculo, container, from, ponto barra, vai voltar uma pasta, components, barra container. E aqui dentro, ao invés de usar div, eu vou usar o container. Abre aqui em cima e fecha na linha 8 aqui embaixo. Vou salvar isso aqui. E agora vamos ver aqui na página. Ó, o nosso site já está ali centralizado, né? Então agora a gente vai dar um espacinho aqui também, em cima e embaixo. Então components container.module, margem está 0 alto, vou colocar aqui 40 pixels. Opa, 40 pixels e alto. Beleza? Então ele deixa esse espacinho aqui para cima e já ajuda aqui a gente a entender um pouco mais. Então beleza, a gente tem aqui o início do nosso site. Agora vamos entrar de fato aqui no useEffect. Primeiro, eu vou abrir aqui a documentação do Crypto, do CoinGecko, né? Que é a nossa API. Que, como eu expliquei lá no início do vídeo, ó, voltando aqui no desenho, seria essa casquinha aqui no back-end que vai fazer a conexão para a gente entre o front-end e o back-end. Então, API seria a casquinha aqui que vai responder para a gente as requisições que a gente fizer. Aqui, nesse link que eu vou deixar na descrição também, ele tem aqui a documentação que, geralmente, ó, sempre como eu falei para vocês descobrir o que a API faz, você precisa ler a documentação da API. Não tem jeito, né? Então, aqui está dizendo, inclusive, ó, a nossa API free, ou seja, a API grátis, tem rate limit, ou seja, tem um limite de 50 chamadas por minuto. Então, se você quiser mais que 50 chamadas por minuto, você vai precisar de pagar por ela, né? No caso aqui, para o nosso sistema, para o sistema básico, assim como a gente está fazendo aqui, pessoal, né? A gente não precisa pagar. Esses 50 chamadas por minuto já é mais que o suficiente. Inclusive, aqui tá os planos, ó. Acima de 50 chamadas, já fica aí muito mais caro, tá? Fica bem mais caro mesmo. Então, aqui, a grátis vai servir pra gente tranquilamente. Então, para a gente testar essa API, a gente pode vir, inclusive, aqui, ó. Tem aqui ping, get, ping, ó. Check API server status, tá vendo? Aqui, pela API inteira, você vai ter que todas como se fossem as portas que você pode chamar aqui dessa API e vai ter uma resposta específica. Inclusive, vai mostrar pra gente aqui, ó, responses e tal. Então, vou colocar um tryout aqui, ó, execute. A gente consegue ver, ó. Inclusive, tá aqui, ó, o get. Ele chama no https api.com/v3/ping. Então, ó, isso aqui é um get. O navegador ele faz um get. Então, se você vier aqui e colar esse link, ele retorna pra gente desse jeito, ó. Gecko 6 v3 to the moon. Ou seja, tá funcionando perfeitamente. E é esse aqui
que é o link da API. Ó. Então, para a gente fazer as nossas buscas aqui dentro do nosso back-end, a gente precisa de usar justamente esse link. api.coingeek.com/api/v3. E aí, depois do /ping a gente não vai usar, né? A gente vai usar de acordo com o que a gente quer aqui. /ping é esse primeiro, tem /symbol para /price, /symbol /token price, /id, tem vários outros aqui, tá vendo? O que a gente vai precisar mesmo para montar nosso gráfico vai ser esse aqui, ó. Coins, /id, /market chart. Já tá até o chart aqui, né? Que é justamente os dados que a gente vai usar para montar a nossa API. E aqui, inclusive, ele mostra pra gente, ó. Pega os dados históricos, incluindo o preço, market cap e volume em 24 horas. E tem a granularidade automática. O que é granularidade? Seria a quantidade de informações que vai ter entre as horas. Ou seja, aqui inclusive tem o que ele passa também. Ó. ID, que seria a moeda, né? A moeda que a gente vai ter. E essa daqui seria a moeda que vai comparar com a moeda que a gente está passando no ID. E a quantidade de dias que a gente quer comparar. No caso aqui, o ID vai ser Bitcoin. O VS Currency vai ser, no caso, o BRL, que seria a moeda brasileira. Poderia ser dólar, poderia ser euro, poderia ser o que você quiser. E a quantidade de dias, a gente vai deixar o usuário escolher a quantidade de dias. Para começo de conversa, a gente vai usar 7 dias. E aqui em cima está falando, inclusive, isso aqui. Ó. Se for um dia aqui dentro do days, a gente vai receber esse intervalo de dados de 5 em 5 minutos, dentro de um dia. Se for de 1 a 90 dias, vai receber em hora. E se for acima de 90 dias, vai receber em dias, né? Por cada um dos dias que aconteceu aqui com a moeda, tá bom? Então aqui como é que vai funcionar o nosso link, né? Nosso link vai ser basicamente assim, ó. Vai ser essa parte aqui inicial. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas pra gente notar. Pra ficar mais claro pra vocês também. Ó, vai ser aqui, ó. A nossa API. https api.coingeek.com/api/v3. Aqui na frente, ó, /coins, que é o que tá aqui em cima, né? Então, /coins. O ID da moeda, no caso vai ser Bitcoin, /market-chart. Mas vocês viram que aqui embaixo tem outras informações também, né? Que seria o VS Currency e um Days. Então, ó, o ID a gente já passou aqui, que é o Bitcoin. Então aqui, em vez de a gente não usa, isso aqui, ó, que está com chaves, é só para mostrar para a gente que é uma variável, tá? A gente não usa chaves aqui não. Então, Bitcoin /market-chart, que é justamente o que está escrito aqui em cima. Agora aqui, quais informações que a gente tem? O ID a gente já passou, VS Currency. Então a gente coloca aqui uma interrogação e passa a primeira variável, no caso VS-Currency. Igual, a gente passa qual que é, no caso BRL, que seria a moeda brasileira. Agora a gente quer passar o outro days. Seria aqui de novo? Não seria interrogação, seria um e-comercial. A gente passa days igual quantidade de dias, que vai ser no caso 7 dias, igual a 7. Então é assim que é construída aqui o nosso link. Esse link aqui, se a gente passar, a gente vai receber já os dados. Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá? Mas eu estou mostrando como que monta. Então aqui, ó, se eu vier aqui e colar esse link que a gente montou, ele traz pra gente aqui, ó, prices, ele traz aqui muitas informações aqui dentro. Prices, market caps e total volumes, tá bom? Isso aqui é uma biblioteca também que eu tenho. Na verdade não é uma biblioteca, é uma extensão aqui do Chrome para facilitar a gente a ver as coisas em JSON. No caso é JSON Viewer. Se o seu tiver todo estranho aqui, é só você baixar essa extensão aqui no Chrome, JSON Viewer, que você consegue ver igual o meu aqui, ó, fechar as coisas, abrir as coisas e enxergar essas coisas aqui, esses dados aqui dentro. Então, o link para a gente buscar as informações é esse aqui. A gente já tem um link, já é meio caminho andado, né? Agora, como que faz para poder buscar esse link aqui dentro do React? Vamos abrir aqui o código, vou fechar o container e vou abrir o index aqui, ó. Para você buscar esses dados, é justamente o que a gente falei para vocês, né? No início, que é o useEffect. Então, aqui na primeira linha, eu vou importar dentro do index.js, pagesindex.js, import, abre o destructor, useEffect from React. E esse useEffect vai ser justamente o responsável por buscar as informações nessa URL que a gente criou aqui. Você viu como que eu criei e eu vou deixar na descrição do vídeo para você usar. Aqui dentro da homepage, primeiro a gente precisa... Deixa eu criar um useEffect, então como que cria o useEffect? Só escrever useEffect com E maiúsculo, tá? Igual eu escrevi aqui em cima. Igual a gente importou, a gente está escrevendo aqui embaixo. Ele é uma função, então ele abre e fecha, como se fosse uma função normal. O primeiro parâmetro da função vai ser uma outra função, que no caso eu vou criar uma arrow function. Isso aqui, se você não sabe o que é arrow function, também tem vídeo explicando aqui. E o segundo parâmetro é um array, que no caso eu vou deixar em branco neste momento. Eu vou explicar o que ele faz. Aqui, basicamente, como é que funciona o useEffect? Ele vai ser assim, ó. Ele vai olhar para dentro desse array e ele vai ficar esperando. Quando alguma coisa daqui de dentro do array
for modificada, ele chama a função que a gente passou no primeiro parâmetro. Quando você passa um array em branco, ele vai chamar quando o componente for inicializado, tá? Então, se colocar aqui um console.log, entrou no useEffect e salvar, olha o que vai acontecer. Agora eu vou entrar no nosso site aqui, localhost 3000, apertar F12, e tá aqui, ó, entrou no useEffect. Eu vou limpar isso aqui, eu vou dar F5. Ó, ele vai sempre que abrir aqui pela primeira vez o componente, ele vai para chamar, entrou no useEffect. Por quê? Porque esse array está em branco, então não vai esperar, não vai ter nada aqui que vai fazer ele modificar, além dele entrar aqui no useEffect na primeira vez. Então, um array em branco dentro do useEffect vai chamar essa função sempre que o componente for inicializado. Então, se a gente consegue fazer isso, ou seja, chamar a função sempre que o componente for inicializado, a gente pode usar isso aqui para chamar uma função que vai buscar ali os dados da API, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, primeiro eu vou criar essa função que vai buscar os dados da API, vou chamar aqui async function get crypto data. Vou criar a função mesmo aqui, uma função como outra qualquer, e aqui dentro a gente vai fazer a lógica de chamar. Antes disso, quero mostrar para vocês um detalhe, ó. Muita gente tenta fazer essa função dentro do useEffect. Coloca aqui async e aqui dentro é a chamada de função. Se você não sabe como chamar a função, também tem vídeo aqui no canal. É basicamente assim. Eu vou usar aqui vou criar aqui no getCryptoData mesmo. Const response igual ao await. Vou usar o fetch, que já vem aqui pré-instalado no JavaScript. E aqui a gente passa a URL que a gente passou aqui através da crase, né? Pode usar aspas simples, pode usar aspas duplas ou pode usar crase. No caso, como a gente vai querer passar uma variável aqui lá para frente, eu vou usar a crase mesmo. E aqui eu pego essa URL aqui que a gente criou juntos aqui, eu vou deixar na descrição e eu colo aqui dentro, ó. Agora aqui esse async await também, já expliquei sobre ele. Se você não sabe o que é, procura aqui no canal que você vai ter vídeos explicando sobre async await. Basicamente eu estou chamando então aqui no fetch esses dados e aqui embaixo. Só que no fetch ele não traz o dado para a gente já bruto, né? Ele traz o dado aqui com um monte de coisa. Então a gente precisa colocar um const data igual await response, que é essa variável aqui de cima, ponto JSON. Agora sim o data vem com os dados que a gente precisa. Vou colocar aqui um console.log do data para a gente ver esses dados. E agora, aqui no useEffect, eu vou chamar o getCryptoData. E aqui vem um detalhe do async. O useEffect não pode ter async aqui dentro. Ele não pode ser assíncrono nessa função aqui. Não pode ser assim, async await getCryptoData. O que você precisa fazer é chamar sem ser assíncrono e chamar a função. E aí, o useEffect termina de executar e não tem problema. Ele vai chamar a função aqui e vai fazer aqui o que precisa ser feito na busca, tá? O que não pode é fazer async await aqui dentro do useEffect. Async e aqui criar a lógica direto sem essa função. Por exemplo, await, no caso const response igual await fetch, por exemplo. Isso aqui não pode dentro do useEffect, porque o useEffect não pode ser assíncrono, tá bom? Então o useEffect é uma função seca mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Então tiro o async e aí só chama getCryptoData. Esse getCryptoData pode ser assíncrono, então não tem problema. A função de dentro dele pode ser assíncrono ou a função que está no useEffect que não pode ser assíncrono, tá bom? Então, beleza, chamamos o getCryptoData e aqui dentro ele está buscando os dados do fetch e esperando o JSON executar aqui e a gente vai fazer um console log data para ver se está tudo certo. Então, eu vou vir aqui no site, já está até aparecendo aqui, ó. Tem aqui o market caps, o price e o total volume. Se vou dar F5 só para ter certeza, está aqui, ó. Price, market caps e total volumes. Então, ele está chamando perfeitamente com a função já está trazendo para a gente os dados aqui, né? Então, é assim que a gente chama a função aqui no useEffect. Então, agora já está meio caminho andado, né? Mais do que meio caminho andado, na verdade. Os dados já estão aqui dentro do nosso componente. Agora, um erro que muita gente faz. Se eu vier aqui e colocar console log fora do getCryptoData, vocês acham que vai dar certo? Ó, desse jeito aqui. Deixa eu salvar. Olha só, já deu erro, né? Data is not defined. Ou seja, os dados que a gente chamou está só dentro da função que a gente criou, que no caso o getCryptoData. Como que a gente faz para tirar esses dados para fora aqui? A gente usa o useState. O useState é um hook também, como o useEffect, para trabalhar com dados, para poder trabalhar com estados aqui dentro do componente. Então aqui, eu vou criar um const. Pode ser, por exemplo, data, set data, igual useState. O primeiro parâmetro é para você ter as informações e o segundo para você alterar essas informações. Já expliquei também sobre o useState aqui no canal. Então aqui dentro do async function getCryptoData,
eu vou passar o data. Então, aqui pode ser até esse outro nome, né? Response data, para não confundir. Então, a gente tem o response data e o data também, que é justamente o dado do componente. Agora, aqui fora, no console log data, vai ter aqui as alterações, ó. Agora a gente consegue acompanhar aqui, ó. Primeiro ele começa como defined e depois ele pega aqui os dados, né? Que são os dados que vieram aqui da nossa busca, nossos chamados API, tá bom? Então, é assim que a gente usa os dados lá de fora. A gente usa um useState e coloca esses dados dentro do useState. Assim é a forma mais correta de fazer, né? Então, a gente tem aqui os dados dentro do data. Vamos abrir aqui o price, que é o que importa pra gente, ó. Ele tem aqui bastante coisa, né? Porque são 7 dias aqui de dado, muitas e são por hora, se não me engano. Aqui a gente consegue ver um número bem grande e aqui um outro número maior ainda, né? Na verdade não maior ainda, tem um ponto aqui no meio. Esse primeiro número é a data que ele está pegando. E o segundo número é o valor do Bitcoin, já comparado com o real, tá bom? Então agora a gente precisa tratar esses dados de alguma forma, né? Então eu vou entrar dentro desses prices e fazer um map aqui para mostrar esses dados todos aqui pra gente, antes de criar o gráfico. Então eu vou vir aqui, vou apagar esse console log data daqui, e aqui dentro do container, depois do gráfico principal da atualidade, vou colocar uma div nova aqui, e aqui dentro da div vou passar as chaves para poder usar a variável aqui do React, e aqui a gente passa data.map. Vocês acham que isso aqui vai funcionar? Data.price, né? Data.price.map. Aqui dentro o map, não vou te explicar também em detalhes o que é um map, eu imagino que você já saiba se você está assistindo esse vídeo agora. Se não souber, também tem vídeo aqui explicando sobre o map. Basicamente o map, só falando por alto, ele vai entrar em cada um dos dados desse price e mostrar aqui na tela do usuário esses dados. Então aqui eu vou receber um data e um pos. O que seria o data e o pos? O data seria o dado aqui de dentro, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, ó, o que a gente está fazendo aqui? Deixa eu comparar aqui, ó. Data seria isso aqui, tudo. Ponto price seria esses preços aqui. Aí de dentro deles, em cada um deles, ele vai pegar esse valor e vai colocar dentro dessa variável data aqui. E aqui dentro a gente pode trabalhar com esse data, né? Então, por exemplo, primeiro, toda div precisa ter, todo map dentro do React precisa obrigatoriamente ter um key, que é uma chave única e padrão desses dados. No caso aqui eu vou colocar div key e eu vou passar aqui qualquer chave. No caso vai ser, pode ser, por exemplo, market, info, price, e aqui eu vou passar a variável pos. Então vai virar único, né? E aqui dentro a gente vai passar primeiro, vou passar de novo variável, né? Vai dentro do JavaScript, dentro do HTML, passar variável a gente usa as chaves aqui dentro. Data 0 seria a data e aqui data 1 seria o valor, como a gente viu aqui dentro, né? Abrindo aqui de novo, ó. Tá aqui, ó, a data e o valor. Então, data 0, data, data 1, valor, certo? Deixa eu voltar aqui. E aqui eu posso colocar, inclusive, um RS, se eu quiser, né? Se a gente achar mais legal aqui, ó, para ficar mais parecido com o valor. Então, ó, um Bitcoin vale isso aqui nessa data. Agora, essa data é muito difícil de enxergar, né? É uma data aqui que é um número bem grande. E essa é uma data que a gente chama de ISODate. Para a gente usar isso aqui, para a gente trabalhar com essa data de uma forma mais simples, o ideal é a gente instalar uma biblioteca nova, que é o Moment. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O Moment é essa biblioteca aqui, uma biblioteca JavaScript para mais trabalhar com datas. Muito melhor, muito mais simples do que a data padrão aqui do JavaScript. Inclusive, essa biblioteca, olha só a quantidade de instalações, né? Por semana aqui, ó, mais de 19 milhões de instalações. Então é uma biblioteca bem famosa. Eu vou vir aqui, pausar o projeto com Ctrl+C, Ctrl+L para limpar, e eu vou instalar numa versão específica, que é a versão 2.29.4. Vou deixar aqui na descrição também esse comando, npm espaço i espaço moment @2.29.4. O que significa isso? Que a gente está instalando na versão, o Moment, a biblioteca Moment, a versão 2.29.4. Muito importante que eu e você utilizemos a mesma versão de biblioteca aqui, para a gente conseguir, porque às vezes muda alguma coisa na versão e a gente não vai ter a mesma coisa igual aqui e vai atrapalhar. Você talvez vai dar erro aí no seu código por não estar igual ao meu, por isso que a gente usa a mesma. Aqui dentro do index eu vou importar essa biblioteca, então import moment from moment, beleza, o moment com maiúsculo, tá? Aqui eu vou dar um npm run dev de novo para abrir o projeto, e aqui embaixo, nesse data 0, eu vou passar moment, e dentro do moment, dentro da função moment, o data 0, tá dando erro aqui, né?
o erro está dando porque o price aqui, ó, a gente quando no início o data é undefined, não tem price, então a gente precisa colocar data e uma interrogação. Quando a gente passa o data e interrogação, ele só vai ler o price se o data.price existir, tá? Então é por isso que estava dando esse erro. E aí coloca aqui embaixo, então, data, interrogação, ponto price, ponto map. E aqui dentro, moment, então, voltando para o moment. Moment, abre e fecha o parêntese, e dentro do parêntese do moment a gente passa a data, no caso data.0. Aqui ponto format. A gente consegue formatar essa data porque a gente quer. No caso, a gente abre uma string e coloca dd barra mm barra yyyy, tudo maiúsculo. Espaço hh, dois pontos mm. Isso aqui é um formato de data para a gente saber data e hora. Agora, olhando para o site novo. Vamos dar um F5 aqui. A gente vê aqui, ó, a data e a hora. Ó. Dia 25, no caso 25 às 12h07, e aí vai descendo até a data mais atual. Então, do 0 até o mais atual, a gente consegue ver aqui o valor da moeda do Bitcoin aqui oscilando, né? Tá 12 mil aqui embaixo, já chegou a 11 mil aqui. Então, assim vai oscilando, a gente consegue ver essa oscilação passando aqui para dentro para dentro aqui a gente consegue ver essa oscilação aqui, o histórico de oscilação que a gente está buscando lá dentro do CoinGecko, tá bom? Então, agora eu vou criar um componente novo para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, aqui dentro do component, ó, clicando na pasta component, deixando ela aqui desse jeito marcado, vou clicar aqui para poder criar uma pasta nova. E aqui eu vou chamar de coininfo, a pasta dentro do coininfo. O coininfo.jsx, e aqui vai ser o responsável por mostrar esses dados, para não ficar dentro do index aqui. Vou passar isso aqui dentro, ó, isso aqui tudo lá para dentro do coininfo. Aqui no coininfo, o que eu faço? Eu vou fazer o export default function coininfo, função, aqui return. Aqui eu vou receber os prices, então eu vou colocar aqui prices dentro do já em destructor. E aqui no return eu vou passar uma div e eu vou criar aqui um coinfo.styles também. Então eu vou criar um arquivo novo, coinfo.module.css. Aqui dentro eu vou colocar um ponto coinfo, um margem top de uns 30 pixels, só para deixar ele um pouco mais afastado do título. E aqui no coinfo a gente import styles from .module, coinfo.module.css. E aqui na div class name igual styles.coinfo, que é o nome da classe que a gente colocou aqui dentro do módulo. E tem um vídeo explicando sobre isso aqui também mais detalhadamente. E aqui a gente vai simplesmente fazer aquele map, esse map aqui, ó. Eu vou copiar essa linha aqui do index e coloco aqui dentro. Que é basicamente, ó, a diferença aqui, em vez de ser data.price, vai ser prices.map. E aqui a gente coloca a interrogação também, porque pode ser que o price seja undefined, né? Então aqui, ó, a gente tem que importar o moment também. Então aqui em cima, import moment, com I maiúsculo, from moment. Então aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia dentro do index, só que dentro do componente coinfo, para ficar mais fácil aqui, mais separado também. Aqui no index eu vou apagar essas linhas, e aqui em cima, em vez de importar o moment, eu vou apagar porque a gente não vai usar mais. E aqui eu vou importar o coinfo, import coinfo from components coinfo. E aqui embaixo, dentro da div coinfo, abre e fecha o componente que a gente criou, e aqui a gente passa o price igual a data, de novo, com a interrogação, ponto price, para a gente conseguir passar só se esse price for verdade, senão vai quebrar o site, tá? Salvando aqui. Agora aqui no site, vou dar um F5 e tá tudo aqui, tudo certo. Deixa eu ver aqui no coinfo. Tá aqui tudo certo, class name, styles coinfo margem top 30 pixels. Div class name, beleza, tá tudo certo aqui. Se eu apagar isso aqui, vou ver se vai funcionar. Só para ter certeza que a gente está usando coinfo. Beleza, apagou. Se a gente vier aqui, dá Ctrl Z e salvar, tá aqui o coinfo também. Todo mundo aí, os dados aí são todos agora dentro do coinfo e não mais dentro do index. Fica mais fácil aqui de a gente trabalhar. Agora, para a gente finalizar isso aqui, a gente precisa de começar a criar o gráfico, né? Então, vou pausar esse projeto aqui, Ctrl L para limpar, e eu vou instalar hoje Recharts, que é uma biblioteca de criar gráficos, porque obviamente é muito mais fácil a gente usar o Recharts do que criar os gráficos aqui na nossa mão. Então, aqui, eu vou instalar esse Recharts aqui. Vou deixar o link na descrição também, caso você queira ler mais sobre a documentação do Recharts. É basicamente uma biblioteca para a gente criar os gráficos aqui no nosso site.
fica muito mais simples criar usando Recharts do que criar na mão, né? Instalados, instalei na versão 2.1.12, vou dar um npm onedev de novo para a gente rodar o projeto. E aqui dentro do Components eu vou criar um outro arquivo, né? Uma outra pasta com o nome de CoinCharts. Então uma pasta nova, nome de CoinChart. CoinChart acho que é melhor do que Charts, né? Porque é um gráfico só, não são vários. Então CoinChart, e aqui dentro o arquivo coinchart.jsx. Nesse arquivo coinchart.jsx, a gente vai usar justamente esse Recharts. Eu não vou passar em detalhes para vocês sobre Recharts, porque são bastante detalhes aqui dentro do gráfico, né? Mas você pode ler lá a documentação e entender um pouco mais a fundo sobre Recharts. Basicamente, eu vou importar aqui. Import, abre structure, line, chart, que é o gráfico de linha, vírgula, line, vírgula, x, axis. Lembrando sempre que é o line charts, L e C maiúsculo, vírgula line com L maiúsculo, o x-axis com X e A maiúsculo, y-axis, Cartesian, grid, vou botar também o tooltip, o legend e o responsive container. Tudo isso from Recharts. Além disso, na linha de baixo, import moment from moment, que vai ser a nossa biblioteca responsável pelo tratamento aqui dos dados. Então aqui vou fazer o export default function CoinChart, que é uma função justamente para a gente... É um componente novo, né? É que eu vou receber os prices igual eu recebi lá no outro. No CoinInfo eu vou passar para esse CoinChart esses prices. E aqui dentro a gente precisa mapear aqui os preços. Basicamente, o gráfico do Rechart funciona assim. A gente passa aqui os dados dele, né? A gente passa, por exemplo, a gente vai ter o name, que vai ser Bitcoin, que é o dado de Bitcoin, e o price, que vai ser, sei lá, Bitcoin, e aqui o valor do Bitcoin. Então vai ser mais ou menos assim, name Bitcoin e Bitcoin é o valor do Bitcoin, né? Vai ser, sei lá, 10 mil reais, por exemplo. Então isso aqui é um dado de dentro do nosso gráfico. A gente precisa criar dados assim para a gente conseguir plotar ele no gráfico, né? Então aqui a gente vai precisar de alterar esses prices. Deixa eu dar um console.log aqui nos prices. E eu vou colocar aqui um return, porque tem que ter return dentro de componente, com uma div escrito aqui, gráfico. Por enquanto não vai ter gráfico nenhum, né? Agora eu vou vir aqui no CoinInfo e eu vou importar isso aqui. Então dentro do CoinInfo, import CoinChart from CoinChart. Vou salvar isso aqui. E aqui dentro, ao invés de passar esse price.map, vou apagar isso aqui. E eu vou passar o CoinChart. E aqui dentro só price igual a price. Então isso está basicamente chamando aqui o gráfico, né? Vou salvar isso aqui. Vamos ver lá agora no site como é que ficou. Tá aqui, gráfico apenas, né? Então, ficou aqui gráfico, aqui a gente tem os nossos prices, ó, com 168 preços aqui, como a gente viu lá no início, né? Agora aqui dentro do CoinChart, dentro do price, estou passando rápido para essa parte também porque não é o foco da aula, né? O foco da aula é justamente falar sobre os effects. A gente só criando aqui o visual para ficar mais claro para vocês. Aqui dentro, eu vou fazer um const new data igual a price.map. E aqui a gente vai fazer um destructor dentro do map, que é o data e o price. E aqui a gente vai retornar um objeto. Então vou abrir e fechar aqui um parêntese com a chave que é o objeto. E aqui de novo, vou passar desse jeito, ó. Name, dois pontos. No caso esse name vai ser a data, né? Não o Bitcoin, vai ser a data. Que é justamente a data que a gente tem no dia a dia, né? Senão não faz sentido. Name vai ser a data, então vai ser moment data, que é essa data aqui de cima. Ponto, format. E aqui o formato vai ser dd/mm/yy espaço hh/mm, vírgula. E o de baixo vai ser Bitcoin igual aí o price, né? Que é esse price aqui de dentro. Esse vai ser os valores aqui do new data. E aqui no return, em vez de div, a gente vai retornar a parte do gráfico, que é responsive container, abre e fecha. Aqui a gente tem que passar o it rate. Então o it é 100% e rate é 300. Aqui a gente vai passar o line chart, abre e fecha. E aqui dentro do line chart a gente passa data igual esse new data aqui, que a gente trabalhou aqui em cima, new data. E aqui dentro do line chart a gente passa várias coisas. Primeiro, Cartesian grid, para poder mostrar os grids cartesianos, vou mostrar para vocês. Na verdade, vou passar assim. E aqui, stroke dash array.
Vou passar aqui uma string de 3,3, que é o tamanho aqui do nosso gráfico. O tamanho, esse aqui vai mostrar pra gente vários quadradinhos dentro, né? E aqui eu vou passar o x-axis, que é o valor do x aqui do gráfico, que é a parte vertical. Vai ser data key. E aqui a gente passa justamente o key aqui de cima, ó, name. Data key name, beleza. Opa. E aqui o y-axis. Aqui a gente tem que passar domain igual, abre e fecha aqui, a chave, depois o array, e aqui a gente passa alto, vírgula, alto, que é o valor mínimo e máximo. Vou deixar automaticamente aqui para o y ser automático e fica mais fácil de a gente chegar ao gráfico. Vou passar aqui o tooltip também, tooltip, que é outro componente para melhorar nosso gráfico, legend também para melhorar nosso gráfico, e line, que é a linha que vai ser escrita aqui, e essa linha a gente seleciona aqui no caso qual que vai ser como que a linha vai mudar. No caso vai ser o Bitcoin, né? Então line eu passo type, monotony, data key. Aí sim aqui vai ser o Bitcoin, que é o nome da chave. Se a gente tivesse um outro gráfico de outra linha, de outra moeda, poderia ter 2, 3 moedas aqui, ó. Aí aqui em vez de ser name Bitcoin, vai ser name Bitcoin, poderia ser Ethereum, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Data key Bitcoin, stroke, vou colocar uma cor aqui de jogo da velha 8884D8 e fecha aqui a line. Vou salvar isso aqui, vamos ver lá no nosso site agora e apareceu o gráfico de Bitcoin aqui, ó. Já está aqui o gráfico com os dados todos aqui que a gente tem, ó. A gente dá F5, aparece o gráfico aqui bonitinho, né? Então ficou bem legal agora. Agora só tem mais um detalhe que eu tenho que passar para vocês aqui sobre o useState que é muito importante. Agora eu vou fechar o CoinChart, vou fechar o CoinInfo. Pode tirar esse momento aqui do CoinInfo, né? Fechei. Eu vou abrir aqui no PageIndex.jsx e eu vou fazer aqui um useState para a gente mudar a quantidade de dias, que eu deixei aqui dentro 7 dias, né? Days igual a 7, ó. Vou fazer um useState para mudar isso aqui. Então aqui dentro, depois do date set date, eu vou fazer const qtdays set qtdays igual useState 7. Essa é a quantidade de dias que a gente tem aqui. E aqui, por enquanto, ao invés de passar aqui dentro, né? Ao invés de passar days igual a 7, eu vou passar essa variável, que é o qtdays. No caso, 7, tá bom? Vou salvar isso aqui. E nada deveria ter mudado, né? Agora a variável ao invés de passar o valor direto, tá? Variável, beleza. Agora a gente vai fazer uma lógica para mudar essa variável. Eu vou vir aqui embaixo e depois de passar, acompanha o gráfico da principal da atualidade, vou passar aqui, por exemplo, um input. Abre e fecha o input aqui. Type number value qtdays. E pode fazer um min de 1, por exemplo, para não deixar menos que 1. E aqui o onChange, ou seja, quando a gente mudar esse valor, a gente vai passar aqui uma função que vai receber um evento e set qtdays .target.value para mudar ali o valor da quantidade de dias de acordo com o tamanho aqui. E aqui a value qtdays não é assim, né? A value vai ser qtdays assim, ó, qtdays, que é o valor da variável e não da string. Salvei isso aqui. Deixa eu dar F5 aqui. E tá aqui então, 7. Deixa eu escrever aqui uma coisa um label, né? Aqui em cima, depois do gráfico de atualidade, depois do P, vou abrir uma label. Vou escrever, por exemplo, selecione a quantidade de dias. Salvei. E aqui tá 7. Se eu mudar isso aqui, ó, não tá mudando, tá vendo? Ele não muda aqui a quantidade de dias que tem no gráfico, ó. Ele não muda por quê? Porque a gente não tá fazendo nada para poder ler essa mudança. A gente precisa porque aqui dentro, ó, do useEffect que faz o getCryptoData, ele tá um array em branco, né? E quando é um array em branco, ele só vai executar essa função quando a gente carregar pela primeira vez no nosso site. Então, carregou a primeira vez, ele executa, pega os valores lá e não muda nunca mais. Como que a gente faz ele mudar sempre além da execução inicial? A gente passa aqui a variável que a gente quer executar. No caso, vai ser o qtdays. O que isso aqui vai significar? Vai significar que toda vez que o qtdays for modificado, por isso que o qtdays está dentro do array aqui dentro do useEffect, ó. Toda vez que o qtdays for modificado, ele vai chamar de novo a função do useEffect, que vai passar para o getCryptoData e vai buscar uma nova
um novo valor aqui dentro desse CryptoData. Vai buscar aqui de novo no response data e vai setar uma data nova para a gente. Então, quando a gente quer escutar uma variável, no caso aqui, quando mudar o dia, a gente quer buscar um novo dado, a gente passa essa variável para dentro do useEffect e aí ele vai escutar. Agora vamos ver lá, ó. Tá 7 dias, vou vir aqui, vou trocar para 6 dias, ó, ele escutou e o gráfico mudou com 6 dias. Mudei para 7 de novo, mudei para 8, o gráfico vai sempre escutando aqui e vai fazendo as alterações, tá? Ó, ele deu uma travadinha, mas ele vai sempre escutando, ó, e fazendo as alterações também, de acordo com a quantidade de dias que a gente estiver alterando aqui. Então, o useEffect, ele serve para isso também, para a gente conseguir ir editando aqui as coisas de acordo com a quantidade de dado que a gente tem. No caso aqui, se a gente mudar a quantidade de dias, a gente pode fazer o useEffect lá e buscar o dado de novo. Para 9 dias, para 8 dias, para 7 dias. Então, de acordo com o usuário, vai mudando a quantidade de dias que a gente tem, ele tem que ir lá e buscar de novo na API. Senão, não faz sentido, né? Então, por isso que a gente usa o useEffect. Ele vai escutar a variável e toda vez que a variável for modificada, ele vai chamar novamente a função, tá bom? Agora, um detalhe aqui. Imagina que você começa a aumentar esse site, tem um escopo maior ainda, e você coloca aqui, por exemplo, para ele escutar, sempre que você tivesse, vamos supor que a gente tivesse aqui um select para chamar aqui também, para não ser só Bitcoin, ser outras moedas. Você colocaria esse select aqui dentro também. Você criaria aqui um useState para poder colocar qualquer moeda. Então, em vez de ser Bitcoin aqui, escrito aqui na mão, né, eu poderia colocar aqui, por exemplo, const coin, setCoin, igual useState, passando o Bitcoin como parâmetro inicial. E aqui, a gente poderia ter aqui, em vez de Bitcoin, a gente abre aqui a variável e passa aqui o coin. E aí, se a gente alterar esse coin, colocando aqui embaixo, qt10,coin, ó. Se a gente tivesse uma lógica aqui dentro que alterasse o coin, em vez de ser Bitcoin, ser outra coisa, sempre que você mudasse esse dado de Bitcoin para outra coisa, ele também chamaria o gráfico. E aí seria tanto a quantidade de dias, quanto a chamada aqui da quantidade da moeda, né, que a gente está alterando. Então, essas são as formas aí de você editar as coisas aqui dentro do useEffect. Você usar o useEffect para poder escutar alguma coisa no seu código e a partir dessa escuta, você ir lá e buscar informações novas ou fazer o que quer que seja feito aí dentro. É para isso que serve o useEffect. É para a gente ficar sempre escutando variáveis e através dessas variáveis a gente fazer o que precisa ser feito dentro do nosso site. Esse useEffect pode ser usado para salvar informações de usuários, para fazer buscas e consultas como a gente fez aqui e para muitas outras coisas também. É uma infinidade de coisas que você pode fazer usando aqui o useEffect. Legal? Bom, pessoal, então no vídeo de hoje era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Eu sei que ficou um vídeo um pouco longo aí, mas é porque o useEffect ele é bem grande mesmo. Ele é uma função aí que a gente consegue usar para muitas coisas. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o React e a te colocar um passo à frente aí rumo ao mercado de trabalho aqui utilizando o React. E se você gostou do vídeo também, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e de me seguir em todas as redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. É só passar lá. Os links vão estar todos aqui embaixo na descrição. Bom, e por hoje é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau!